E aí, minha amiga, e aí, meu amigo que acompanha o canal Brother Esportes, para falar de todos os esportes, mas principalmente, é claro, sobre futebol. Tudo bom com você e com sua família? Espero que sim. Então, os assuntos que não quer calar, Libertadores e o Brasileirão. Mas começando pela Libertadores, primeiramente o grande parabéns para o Botafogo, que conquistou de uma forma muito convincente, deixando felizes seus torcedores, que agora não carregam mais o peso de ser o único dos grandes cariocas a não possuir um título desse torneio. Mas parabéns, o Botafogo realmente hoje é o time que melhor joga no Brasil. Vai conquistar o Mundial? Não sei. Os times da Europa são muito fortes, muito preparados e têm no calendário sempre jogos a menos. E vai ter o Super Mundial no que vem, que já está definido, com 32 times que participarão, e o Botafogo fechou a conta de ser, né, o último time que por agora ter ganho a Libertadores, mas vamos ver o que acontece. Eu, na minha opinião, eu digo que seria muito injusto esse time não ganhar o torneio pelo futebol que tem apresentado. A gente tem falado isso. O Botafogo não está mais com aquele oba-oba do ano passado, de já ganhou, ficar comemorando antes da hora. Pelo contrário, eles estão sabendo a hora de comemorar, mas saber que tem que pôr o pé no chão e que tem que trabalhar e deixar para comemorar só quando for realmente a hora. Os jogos, como ele fez aqui, desbancando o Palmeiras no Allianz Parque, ganhando de forma muito convincente de 3-1, deixando, né, a torcida lá verde furiosa. Vamos falar um pouco mais disso também. Vou falar algo que eu sei que os palmeirenses vão brigar comigo, mas tem que ser dito. E o Botafogo, de forma realmente extraordinária, ganhou o torneio. E o Atlético Mineiro, eu vou dizer, gente, Atlético, depois desses dois vexames que vocês deram, vocês deviam nem cobrar ingresso da sua torcida. Algo que um jornalista há muito tempo atrás disse é verdade. O Atlético Mineiro não merece a torcida que tem. Quando ele falou isso na ocasião, o Atlético, no antigo Mineirão, conseguiu levar 77 mil pessoas para torcer por ele no jogo contra a Portuguesa, e mesmo assim a Lusa, lá em pleno Mineirão, tão lotado assim, ganhou de 3-1. Agora o Atlético Mineiro, faça-me o favor. O Botafogo, com menos de um minuto de jogo, teve jogador expulso, teve o jogo inteiro com um a menos, e mesmo assim o Botafogo virou o primeiro tempo ganhando de 2-0. Faça-me o favor, ainda esboçou uma reação lá no segundo tempo, mas no final uma jogada extraordinária, o cara na lateral consegue passar por dois, cruzar e no rebote ainda fazer. Faça-me o favor, viu? Atlético Mineiro. E vocês que perderam também a Copa do Brasil lá para o Flamengo. E pior que dessa vez não dá nem para dizer que o Flamengo foi ajudado. Eu sempre critico que o Flamengo, na minha opinião, e de muitos, é claro, é um dos times mais beneficiados pela arbitragem nesse país, só que na decisão, pelo menos, nem foi preciso. Eles conseguiram ganhar de forma convincente, tanto no Maracanã quanto na Arena do Galo, lá MRV, o Estádio Novo. E também o Atlético Mineiro, apesar de ter jogadores ótimos como o Guilherme Arana, tem duas figurinhas que são difíceis, viu? O tal do Hulk, que é um fanfarrão, que quer apitar jogo, quer ter muita pose, não sei o que, mas que... E acha que é craque, mas é claro que não é craque, nunca foi. Para mim, o Hulk é uma tremenda enganação. E você o que acha? E o outro que é mais fanfarrão ainda, esse Davidson, para lembrar, quando jogava no Palmeiras, foi expulso por dar uma cuspida
num jogador do Corinthians, que ainda por cima estava de costa para ele, num lance tão imbecil, que até os outros jogadores do Palmeiras ficaram, pra que fazer isso, cara? A gente já tá perdendo e você ainda vai e tal. E o e esse Deison também é aquele cara que sempre ele tem que ficar provocando a torcida rival. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Mas jogando lá no Cuiabá faz um gol, ao invés de comemorar com a torcida lá do Cuiabá, não. Tinha que ir lá provocar a torcida do São Paulo. Não estou querendo defender, mas poxa, se preocupa com a sua própria torcida, cara. Procura fazer bonito. Você não é ruim de bola. Na minha opinião, David, você ainda joga bem melhor do que esse tal desse Hulk, mas essas suas atitudes queima totalmente o seu filme. Então, sobre Libertadores é isso. Mais uma vez, parabéns ao Botafogo, que, na minha opinião, também merece ser o campeão brasileiro. Ah, você está falando isso porque você é corintiano. É claro, claro, porque que eu vou torcer para um rival, ainda por cima, o maior rival, ganhar um título tão importante como o brasileiro mais uma vez. Não vamos ser hipócritas. Será que as outras torcidas aqui de São Paulo, e exceção da torcida verde, vai querer que o Palmeiras ganhe de novo? Eu acho muito difícil. Mas você, o que é que pensa? E sobre o Palmeiras, o que, que eu ia dizer? Venhamos e convenhamos, torcedor palmeirense. Depois que o Klaus deixou de ser árbitro dos jogos de vocês, vocês não têm ganhado tanto como vocês ganhavam antes. Vocês ganharam do Atlético Goianiense já rebaixado lá em Goiânia e vieram com toda a banca achando que ia golear o Botafogo, e o Botafogo é que bancou vocês em pleno Allianz Parque. O Klaus, vamos dizer, eu não sei como esse árbitro ainda consegue, porque ele faz muita atrapalhada, muita coisa, relembrando aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras no começo do ano, que o Murilo deu uma joelhada criminosa no Roberto por trás e nem sequer cartão amarelo tomou, podia ter acabado com a carreira do cara. Mas felizmente não passou de um susto, e entre outras coisas e lances capitais também. Já tem até piada, relembrando os jogos antigos do Palmeiras, quando o Kleber, que era um tremendo, um assassino em campo, aquele zagueiro que o Palmeiras tinha, ele dava entradas criminosas e costumava ficar impune, que era o tempo da Parmalat, mas até já tem a piada que mesmo quando ele era expulso, tem alguém que fala, se fosse o Klaus, o jogador adversário que teria sido expulso. Então é algo para se pensar. Agora sobre esse Brasileirão, volto a dizer, não seria justo que o time como o Botafogo, com a bola que está jogando, com o time tão bem organizado, tão bem dirigido e o elenco tão bem unido, perdesse esse campeonato brasileiro. Eu sou torcedor corintiano, é claro, mas a verdade tem que ser dita. Corinthians merecia ganhar esse campeonato? Por esses últimos jogos até que sim, mas o que fez desde o começo do campeonato não. Perder muito jogo besta, tá certo que em jogos foi prejudicado, como contra o São Paulo, contra o Inter, contra outros times aí, uns 5 jogos pelo menos o Corinthians foi prejudicado, ele estaria numa situação muito melhor na tabela. Mas parabéns ao Ramon Dias, ao presidente, que na minha opinião não deve ser deposto e receber impeachment, porque ele pegar o time na situação que pegou, com todas as dívidas, com todos os problemas e pendências, e ainda conseguir dar uma cara nova, ia ser injusto. Ele até parou de ficar falando groselha, como ele ficava falando no começo do ano, que num dos vídeos eu disse, você é bem intencionado, mas menos. Menos, vamos falar menos e trabalhar mais. E ao Ramon Dias, que realmente tem raça, como pegando um elenco que ele não montou, fez um time sair.
da zona do rebaixamento, que todo mundo já estava cantando, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado, e agora conseguiu colocar lá numa classificação muito melhor, agora oscilando entre o sétimo e o oitavo lugar. E agora sim, por esse futebol apresentado, começa até perdendo, como por Criciúma, mas vira para 4-2. E agora sim, o Corinthians deve manter esse futebol, precisa de reforços. E o Yuri Alberto, não vou esconder, a quem eu sempre critiquei e ainda tem algumas ressalvas, apesar dele, junto com outro jogador aí, ser o artilheiro do campeonato, ainda precisa melhorar. Ele virou artilheiro, tem marcado os gols, mas ele ainda tem perdido gols incríveis contra o Palmeiras mesmo. Teve duas chances lá, pelo menos que eu lembro agora, que poderia ter deixado um placar ainda mais elástico e confortável, mas que não pode ficar perdendo gol. Um centroavante não pode perder. Se ele tivesse feito um terço dos gols que ele perdeu, Corinthians tanto estaria muito melhor na tabela também, além daquele problema de arbitragem, como também ele já seria o artilheiro desse campeonato disparado. Mas parabéns pela superação e, porém, continua treinando para poder melhorar, porque você pode render e fazer muito mais por você e para o time. E é isso. Agora, qual é o seu palpite? Quem vai ser o campeão brasileiro? Na sua opinião, quem merece? O problema do Palmeiras é que ele vai ter que enfrentar o Cruzeiro, ainda que de portão fechado, uma decisão polêmica, mas o Ministério Público lá de Minas Gerais está preocupado devido o torcedor cruzeirense que foi morto por torcedores palmeirenses quando o Cruzeiro teve aqui em São Paulo. Então, por medo de uma possível revolta, alguma vingança, estão achando melhor fazer de portão fechado esse jogo. Mas e você, o que pensa? E o Cruzeiro, que costuma se dar bem em cima do Palmeiras, Palmeiras que realmente, né, tem o Cruzeiro como um de seus algozes e o goleiro é o Cássio. O Cruzeiro tem apresentado um futebol fraquíssimo, mas vai que lá de repente, até porque ele também tem interesse de poder ir para a Libertadores, resolva vencer. Mas a situação do Palmeiras agora está muito complicado, o Botafogo está embalado, vai enfrentar o Inter. Mas o que você acha? O Brasileirão vai ser definido na rodada de amanhã? O Palmeiras ainda tem força para poder reverter essa situação e passar o Botafogo na classificação e ficar com o título? Ou o Botafogo consegue manter a sua estabilidade, o bom futebol apresentado e consegue garantir o título já nessa rodada, ou vai conseguir decidir só no próximo domingo? E ainda precisa definir os dois últimos rebaixados, além do Atlético Goianiense, agora também o Cuiabá. Nossa, o futebol lá do Centro-Oeste está bem fraco, hein? Cara, pelo jeito, parece que não vai ter nenhum time do Centro-Oeste o ano que vem. Subiu o Sport de Recife, os outros do Nordeste estão se mantendo, mas na sua opinião, quem vai ser os outros dois rebaixados? Eu torço demais para que seja o Fluminense, porque o Fluminense tem o Flamengo também, que conseguiu escapar por causa de manobras da CBF, mas o Fluminense, com aquela história de foi rebaixado uma vez e escapou porque a CBF decidiu manter, e depois acabou sendo rebaixado para a terceira, e ao invés de disputar a segunda com aquela palhaçada de Copa João Avelange, acabou sendo promovido direto para a Série A. Ah, mas é time, tá aí, mas por que todos os times que tinham lá na Série B, por que só ele que tinha aqui lá? E tá aí, lembrando que o Fluminense deve 4 Série B, então tá mais do que na hora de já pagar. Tá ok? É isso, deixa seu comentário, deixa seu like e compartilhe. Até a próxima. Valeu!